O Ministério da Fazenda lançou o programa Desenrola Brasil para essa renegociação de dívidas. E o público atendido pelo programa, pelo menos há uma expectativa de 70 milhões de brasileiros, numa divisão de duas faixas. Nós temos alguns valores que vão ser discutidos para entender aonde você se encaixa nesse momento e quais são as parcelas, qual o número que você pode chegar nesse instante. De acordo com o governo, claro que isso vai depender, obviamente, de cada caso que vai ser analisado também em relação às empresas. Para entender melhor o que esse programa vai fazer nesse momento, ou já a partir do mês que vem, como de acordo com o Ministério da Fazenda, ele já vai ser lançado, vou conversar com o Alessandro Azzoni, advogado e economista que já aparece aqui do meu lado. Alessandro, uma ótima noite, é um prazer receber você aqui com a gente. É um prazer, Rafael, estar com vocês. Alessandro, quando a gente olha para o que foi divulgado ontem numa coletiva com o governo federal, com o ministro Haddad e também na expectativa para o lançamento, quem está em casa deve ter ouvido falar sobre perdão de dívida, essas duas faixas. Eu quero começar a esmiuçar isso junto com você. Acho que a pergunta principal nesse momento, quem tem uma dívida é: o meu caso se enquadra? Quais são as características que colocam alguém dentro dessa possibilidade? Então, a primeira característica que foi dada pelo governo são os negativados até R$5.000 até 31/12/2022. É justamente essa data limite para que não tenha outras pessoas que deixem sim a negativação vir para se aderir ao programa. Então, foi fixado 31/12. Então, se você foi negativado até R$5.000 até 31/12/22, se tiver renda familiar de R$2.000 e estiver inscrito no CAD único, onde você recebe os benefícios tipo Bolsa Família, entre outros benefícios sociais, você está enquadrado para ser atendido nesse programa Desenrola. Alessandro, quando a gente olha para o perdão que foi realizado, pelo menos que vai ser, o que foi anunciado pelo governo federal, é um valor que foi estabelecido por eles, é uma quantia menor, mas o suficiente para que a pessoa deixe também de ter o nome negativado? Sim, a primeira ideia do governo é justamente que as empresas que concederem o crédito, considerem a questão do desconto, a primeira condição é tirar a negativação do seu devedor, praticamente. Então, essa é a primeira condição. E a segunda também é que você consegue, com as bases de descontos que serão propostos, é justamente você facilitar que aquelas pessoas que estão hoje pagando juros sobre juros, muito altos, nós sabemos que o histórico bancário, nós temos uma média entre os altos e baixos, uma média de quase 400% ao ano na questão dos juros bancários, os juros de cartão de crédito ainda é um pouco maior. Então, fica impossível dessas pessoas que se endividaram ou estão agora começando a ser inscritas por inadimplência, por não conseguir pagar por essa questão dos juros estarem muito altos. Alessandro, há uma outra faixa, que é a faixa 2, que é aquelas pessoas que têm uma pendência com instituições bancárias. Nesse caso, nós temos uma diferença, uma expansão um pouco desse quadro, que inclusive foi muito ventilada ontem, explicada pelo governo federal. Nesse caso, a negociação vai ser feita diretamente com a instituição. A ideia toda é que, primeiro, existe um cronograma. Primeiro tem que ter a publicação da MP, automaticamente o governo vai abrir para o credenciamento dos credores, aí abre-se um leilão praticamente para que esses credores ofertem um melhor desconto, aqueles que tiverem maior desconto ficarem inscritos e aquele que tiver menos desconto provavelmente vai ter que continuar a sua esfera de negociação até indo para o judiciário. A subsequente vem a inscrição dos devedores. E o que muda desse cenário todo? Nesse primeiro momento, você vai ter nessa fase 1, como você falou, você vai ter as prestadoras de serviço, como a questão das empresas de fornecimento de luz, gás e água, vão estar inclusos. No segundo momento, serão feitas as questões das dívidas bancárias. Só que nessa segunda fase, o governo não será o garantidor. Na primeira fase, por causa desse leilão, os descontos têm que ser muito altos, porque o Tesouro vai passar a ser o garantidor. Então, se eu fizer uma negociação dentro do aplicativo que o governo deixará disponível, a negociação se dará entre as instituições ou as prestadoras de serviços, mas dentro de uma plataforma de controle do governo. Porque a partir do momento que você fecha esse convênio de forma digital, automaticamente a garantia desse pagamento de uma inadimplência vai ser feita pelo Tesouro. Então, por isso que é uma garantia maior na faixa 1. Na faixa 2, essa garantia não vai existir.
vai ter outros incentivos fiscais, um outro tipo de situação que possa favorecer a questão de uma valoração maior dos descontos. Alessandro, para a gente conseguir explicar isso para quem está em casa, ouvindo a palavra credor, ali faixa, voltando para a faixa 1, quando a gente falou essa dívida ali de até R$5.000, essa quantidade de parcelas que pode chegar até 60 vezes, quando a gente fala dessa figura do credor, vai conseguir negociar se aquela empresa a qual você tem uma dívida entrou dentro desse programa e se torna um dos credores, é isso? Exatamente. Então, nessa fase que tem todas as instituições financeiras ou até as questões das prestadoras de serviços, elas vão ter que apresentar uma proposta. Então, elas vão ter que vir com um desconto um desconto satisfatório para que ela faça parte desse programa. Então, se você deve para uma empresa de energia elétrica, para uma empresa de água ou de gás, ou até uma instituição financeira que você faz, se ela tiver elencada naquele leilão, você poderá fazer parte desse benefício. Se ela ficou de fora, infelizmente, ela não ofertou um desconto substancial para que o governo aprovasse essa garantia para ela. Alessandro, eu imagino que também o limite de renda foi estabelecido ali para que as pessoas consigam, obviamente, manter o restante da sua vida, mas automaticamente conseguir arcar com o pagamento daquele débito que foi ali dividido, ou então, mais uma vez, colocado à disposição para que seja realizado a quitação. Isso, foi estabelecido, então, a renda familiar de até R$2.000. Então, vamos pensar que o desconto tem que vir muito forte. Se a pessoa deve R$5.000, tem que pelo menos ter um desconto muito substancial. Se ele tiver condições de pagar à vista, até uma oportunidade. Mas se ele não tiver, ele pode fazer o parcelamento até 60 vezes, já com juros pré-fixados de 1,9, 1,99. Ele já sabe qual é o juros que ele está contratando, não é um juros flexível, ele é fixo, então ele sabe que qual é a taxa que ele vai ser cobrada, até 60 meses e ainda tem 30 dias de carência. Então, dá para ele colocar dentro do orçamento, escolher uma opção que aquela parcela que ele vai estar escolhendo vai caber dentro do orçamento para que ele possa honrar. Porque senão, se ele não conseguir colocar, ele simplesmente aceitar e aquela proposta não ficar dentro do seu orçamento, significa que ele pode se tornar um inadimplente e aí ele pode ser negativado e ainda por cima ter uma execução ainda o governo nas suas costas, né? Alessandro, para a gente finalizar, depois desse processo que você explicou aqui muito bem, a necessidade de aprovação e também a estabilização, sabendo quem serão os credores, a expectativa é que uma plataforma seja lançada pelo governo para, pelo menos nessa primeira faixa, as pessoas até com R$5.000 em relação a essa inadimplência, consigam ali fazer a localização do seu credor e entrar nesse processo. Exatamente, a plataforma é justamente para ficar uma maneira mais fácil. Então, o governo disponibiliza essa plataforma, lá dentro vai ter a pessoa para quem você deve, você vai poder fazer uma pactuação dessa, você vai poder negociar com ela essa questão da parcela, de como você vai chegar nesse desconto, que já está pré-fixado pelo governo, por isso que ele participou de um leilão, e aí que você fecha essa negociação. Só que por trás você tem o garantidor, que é o próprio governo, ou seja, você está dentro do site do governo, negociando com a empresa que você deve, e você fecha esse acordo e a operação fica com um selo de garantia do governo federal. Ou seja, então você passa a ter uma segurança maior nesse sentido, em que a pessoa para quem você deve vai cumprir aquele acordo. Por isso que é importante que você faça dentro da sua capacidade de pagamento. Alessandro, muito obrigado pelas explicações, para orientar principalmente quem está em casa. Infelizmente está dentro desse quadro, mas agora com uma possibilidade maior, a partir do mês que vem, de conseguir quitar o que deve, conseguir dormir de maneira mais tranquila. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Até.